Livro de Romanos, capítulo 5. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é também como a transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é por um homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para justificação, porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Assim, além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.